Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. Eu sou Estefânia Amaral. E o programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Com o serviço de streaming do Telecine, você assiste aos filmes direto pela internet, tanto pelo computador como pelo celular, tablet ou Smart TV. Você tem 30 dias para testar de graça todo o catálogo e a assinatura pode ser feita no próprio site. É só acessar www.telecine.com.br. Gente, e no catálogo do Telecine vão ter divisões em listas, né, cinelists, e uma delas é Mulheres Fazem Cinema, super adequada aqui pro Feito por Elas, né? Com grandes atrizes, diretoras, roteiristas e outras profissionais. E no post desse programa, no nosso site, vai ter um link direto para esse catálogo da Cinelist, então acessa lá. E nesse programa a gente vai indicar para vocês o filme Sem Rastros, da Deborah Granik, que não passou nos cinemas no Brasil e tá chegando agora direto no Telecine. A Deborah Granik é uma diretora independente que chegou ao grande público com o filme Inverno da Alma, que é com a Jennifer Lawrence, e ele teve 4 indicações ao Oscar. E aí depois desse sucesso todo ela fez 2 documentários e agora ela voltou pra ficção com esse filme, que é estrelado pela Thomasin McKenzie, que vocês já devem conhecer provavelmente por causa do Jojo Rabbit, que é o filme que ela fez esse ano. Gracinha ela. Então confere lá no www.telecine.com.br. E antes de começar, o Feito por Elas agradece as queridas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon e agora também a Lorena Luz. Valeu, Dindinhas! E por falar em madrinhas maravilhosas, quem puder ajudar no nosso financiamento coletivo, a gente fica muito grata. A gente tem 7 categorias diferentes que cabem em todos os bolsos. A partir de R$1, um cafezinho, você já recebe... Quer dizer, não sei se o cafezinho tá R$1, mas enfim, vocês entenderam. Preço módico e simbólico. House. Aquelas um Kinder Ovo, se a gente tivesse nos anos 90, você já recebe uma newsletter quinzenal maravilhosa que a gente prepara aí. E a gente tem outras contrapartidas também, né? Até Skype com a gente vocês podem ter. Só acessar lá no padrim.com.br/feito por elas ou patreon.com/feito por elas e escolher como você pode nos ajudar. E outra forma de ajudar a gente é compartilhando o nosso conteúdo, né? Então, se você conhece alguém que ainda não ouve o Feito por Elas e você acha que essa pessoa pode gostar de algum episódio em específico, recomenda pra ela, passa esse podcast pra outras pessoas, porque isso ajuda também a gente a chegar a novas pessoas pra ouvir a gente. E só para avisar para quem tá nos ouvindo, o nosso programa nesse momento vai voltar a ser quinzenal, o Feito por Elas, intercalado com o Fleabag por Elas. Em virtude dos nossos trabalhos, pesquisas, estudos e outras demandas que nós estamos tendo nesse momento, nós realmente não estamos mais dando conta de fazer, né, 4 episódios de Feito por Elas, mais 2 de Fleabag por Elas, mais o episódio extra para algumas categorias de amadrinhamento. Então nós estávamos produzindo 7 programas por mês e realmente com as demandas atuais que nós estamos tendo, isso já estava se tornando inviável. Então, como nós ainda temos o Fleabag por Elas, vocês vão continuar recebendo um episódio por semana, então vai continuar sendo 2 Feito por Elas, 2 Fleabag por Elas, e também um episódio extra de indicações para as madrinhas e padrinhos. E como nós já votamos com antecedência algumas pautas, com madrinhas e padrinhos também, nós já temos mais ou menos definido um calendário e uma programação até o final do ano, porque o Fleabag por Elas vai até dezembro nessa periodicidade quinzenal, né? Se vocês quiserem acessar no feitoporelas.com.br/calendário, vocês podem ver lá com antecedência essa programação, quais vão ser os próximos filmes a serem discutidos aqui, as próximas diretoras também, e espero que vocês compreendam essa mudança em virtude realmente das nossas demandas, porque estava ficando muito difícil conseguir produzir todos esses episódios. De qualquer forma, nós fizemos uma enquete, né, no nosso Instagram, no nosso Twitter e no nosso grupo de Telegram, e por uma diferença pequena, mas ainda assim essa diferença existe, a periodicidade quinzenal foi a preferida pela maioria dos votantes em relação à semanal. Então, pelo menos até o fim desse ano, nós vamos manter nessa produção, intercalando, né, realmente com o Fleabag por Elas. E aí, para 2021, a gente vê o que a gente faz, né, com esse formato do programa.
E o programa de hoje é sobre o filme Wanda, que é escrito e dirigido pela Bárbara Loden. Esse filme ele estreou mundialmente no 31º Festival de Veneza, que aconteceu entre 19 de agosto e 1º de setembro de 1970, e portanto ele tá agora completando 50 anos, né? E no Festival de Veneza o filme foi premiado como melhor filme estrangeiro. Para quem ouve podcasts em inglês, eu vou indicar o podcast You Must Remember This, da Karina Longworth, que conta histórias de Hollywood, e lá tem um episódio especificamente sobre a Bárbara Loden, e esse episódio ele dá uma dimensão assim bem bacana do que significou essa obra na carreira dela. E curiosamente, essa temporada do You Must Remember This, se eu não me engano, foi em 2017 ou 2018, e aí a gente logo viu, né, que o Wanda foi lançado no Festival de Veneza em 1970, então esse programa ele está planejado há mais de 2 anos para vocês. Então ele ficou na gaveta esse período inteiro, né? Já sendo aguardado. Teve gente que pediu, vai ter programa sobre Wanda, gente. Sim, espera, em 2020 vai ter programa sobre Wanda. Então, chegou o momento. Resumindo mais ou menos, né, os acontecimentos em torno da vida da Bárbara e dessa obra, né, do filme Wanda. Primeiro que ela começou a carreira dela como modelo, né? Ela trabalhou no teatro e aí ela fez a transição para o cinema em papéis pequenos, nos filmes Wild River e Clamor do Sexo, do Elia Kazan, em 1960 e 61, né? E nesse meio tempo ela também se tornou amante do Elia Kazan, né? Ela viu uma reportagem sobre uma mulher que foi condenada a 20 anos de prisão como cúmplice de um assalto e que essa mulher agradeceu o juiz, porque, né, ser presa nessa situação estaria, no caso, melhorando a vida dela, né? E aí ela pensou, meio que nas palavras dela, né, que essa mulher era burra, mas que também poderia ser ela mesma. E ela ficou com isso na cabeça dela. Nesse meio tempo, o Arthur Miller escreveu uma peça que o nome era After the Fall, Depois da Queda, em tradução livre. E o Arthur Miller negava, mas essa peça era basicamente um relato sobre o casamento dele com a Marilyn Monroe. Essa peça estreou na Broadway em 64, ficou em cartaz até 65. Foram mais de 200 apresentações. Foi um sucesso enorme. A direção da peça foi do Elia Kazan e a Bárbara Loden interpretou a personagem principal, né? Que na peça se chamava Maggie, não Marilyn, né? Pra dar aquela disfarçada peronomútil, né? E aí, com esse papel, a Bárbara Loden, ela foi consagrada, ela recebeu o Tony de melhor atriz. E as pessoas faziam comparações, né? Como ela tinha um caso com o Kazan, e assim como a Marilyn, né? Que teve esse relacionamento com o Arthur Miller, né? E as pessoas fizeram muito essa relação nesse processo. E ela pensava muito sobre o fato de que ela tinha saído do interior, e ela falava que se ela tivesse ficado lá, ela teria casado com 17 anos, tido muitos filhos, e que no final ela conseguiu outro lugar pra ela, que não era essa perspectiva dela ficando no interior, mas que era um lugar que ainda assim ela era considerada apenas pela aparência física e também o sexo que estava sempre em jogo na visão dela, né? Então ela depois casou com o próprio Kazan, né? Quando ele ficou viúvo, e ela resolveu fazer um filme que fosse o oposto de tudo que se referia a Hollywood naquele momento, já que ela achava que os filmes que retratavam os trabalhadores pobres eram muito polidos, e como exemplo ela dava assim o próprio Sindicato dos Ladrões, né? Que era do Kazan. Então ela vinha trabalhando na história inspirada naquela moça que ficou grata por ter sido presa. Foram anos trabalhando em cima dessa história, né? E aí ela conseguiu uma verba ridícula de uma produtora lá, pros padrões, né, de cinema estadunidense. E ela e mais 3 profissionais atrás da câmera, junto com ela mesma atuando, e mais um ator profissional, né, que interpreta o Sr. Dennis, a gente vai falar. E os outros todos atores não profissionais. E aí surgiu Wanda, né, o filme. A Wanda é a personagem que dá nome ao filme, e é uma mulher que deixa o marido se separar e ficar com os filhos. E ela se une meio que quase sem querer a um assaltante que não trata ela bem. E uma coisa que me chamou a atenção nesse filme é que a personagem, ela não tem agência, né? Ela não tem poder, ela pouco reage a essas ações em torno dela, né? Mas isso foi bem proposital, né? Pra reforçar esse senso de impotência nesses contextos que são comandados pelos homens, né? E que a própria Bárbara Loden provavelmente se sentia dessa forma pelo que ela menciona sobre o contexto de produção desse filme, né? Então, eu queria começar perguntando pra vocês como que vocês se sentiram vendo essa personagem. A gente se sente mal, claro, né? Pelo menos eu me senti mal. Mas, pra começar, o primeiro aspecto do Wanda que me chama a atenção é esse olhar atento para a vida de uma mulher branca,
pobre, que vem da classe trabalhadora, mas que não encontra lugar para ela no mundo. Ela não se encaixa em nenhum lugar. E ela também não entende as regras desses espaços onde ela vive e as situações em que ela vai se colocando. É como se ela fosse um corpo estranho mesmo no mundo. Existe uma inadequação da personagem ao espaço onde ela está, o lugar onde ela está circulando, e a forma como o filme vai compondo as cenas deixa isso muito bem claro. Logo na abertura do filme, a gente vê vários personagens ali naquela casa, né? Uma senhora idosa, depois aparece uma criança pequena ali perto dela, aí tem um bebê que começa a chorar, e depois a gente vê esse bebê chorando, a mãe que vai colocar ele no colo, e ela vai pra cozinha imediatamente, aí esse marido sai de casa de uma forma brusca, e aí demora um certo tempo pra gente notar que a Wanda está ali naquele lugar também. Só que ela tá encoberta pelos lençóis e ela tá deitada no sofá. A gente só vê a Wanda ali no final da sequência. É como se ela fosse invisível para aquela família, né? Então, mais tarde, a gente vai ver, por exemplo, ela dormindo em posição fetal numa cama. No outro momento em que a gente vê, né, a Wanda dormindo, ela tá quase numa posição fetal na cama, assim, ocupando pouco espaço ali. E depois ela, numa cena que ela tá com o Dennis também na cama, ela tá bem na beirada da cama e ele tá ocupando quase todo o espaço da cama. É como se não tivesse espaço para essa pessoa existir, sabe? Para essa mulher existir. E ela não consegue se adaptar a esses lugares. Ela sempre é abandonada pelas pessoas ao redor dela e ela corre atrás dessas pessoas, mas ela é deixada de lado por essas pessoas. E em vários momentos a gente vê ela pedindo permissão para entrar num lugar. Por exemplo, como é a cena da fábrica, que eu acho uma cena super forte, mas ela aparece ali, no início, ela aparece enquadrada naquela janela ali, olhando, esperando alguém notar para que ela possa entrar naquele espaço, né? Ou então no final, por exemplo, né, que ela tá esperando ali na entrada daquela casa alguma coisa acontecer, né? Até que aquela outra mulher aparece e meio que resgata ela daquela situação. Então eu acho que é muito por aí, sabe? Um personagem que não se encaixa nos lugares. Assim, eu vou me dizer como eu sinto ao longo do episódio, né, nosso aqui, porque são muitas emoções. E agora, finalmente, eu tenho um filme preferido dos anos 70, assim, vamos perguntar qual filme você gosta dos anos 70, eu vou falar na hora, Wanda, porque eu tenho um problema com anos 70, assim, não sei se vocês lembram, mas acho muita gente suada, acho complicado, High assim, five. não é? Esse uso de cor, parece que o povo empolgou, deu a câmera mais acessível, né? Não deu muito bom anos 70 no cinema pra mim. Agora, o Wanda, eu já vou lembrar ele de cara agora. E olha que eu assisti o filme numa cópia bem ruim, assim, não restaurada, e nem isso atrapalhou pra mim. A experiência e o tanto que eu achei esse filme foda. Acho que ele quase passa no selo Faustino, vamos lá. Acho que aqueles 2 cachorros de rua ali, mesmo não tendo nome, eles estão valendo. Ah, a Isa falou que não vale. Pois é, mas... Sem nome não vale. Sem nome não vale. Aquelas, né? Eu mesmo estabeleci a regra. E eu tá mesmo querendo burlar. É porque eu fiquei tão simpatizada com aqueles cachorrinhos. Eu achei tão legal aquele cachorrinho de rua, mas enfim. Eles são lindos. Não é muito fofo. Podem ir. Estê, tamo junto. Essa coisa de gente laranjada com a cara suada dos anos 70 é um incômodo. Não é? Sobre esses incômodos também que o próprio Wanda desperta na gente assistindo, né? Que a Camila disse, né? Que a gente se sente mal, né? Vendo. No final parece assim que a própria Bárbara Loden, ela quer muito dizer que os homens, independente de onde, estão sempre interessados nessa coisa da beleza, da juventude, do corpo, do sexo, né? E que foi assim com a Marilyn, foi assim com ela, né? É assim com a Wanda no filme, né? Embora não necessariamente todos esses aspectos, né? Porque é pra se dizer que Wanda já não é tão jovem, não é tão bonita, embora seja a Bárbara Loden, né? Mas, assim, comentando também essa cena que tu mencionou, Camila, eu acho que ela é muito importante pra dar o tom do que tá por vir no filme, né? Essa cena da abertura, essa sequência, né? Porque, além das pessoas, a gente também vê ali um terreno descampado, né? Então tem os tratores e os caminhões recolhendo uma terra preta, é mencionado o carvão, então a gente já sabe que aquela comunidade vive em torno da extração ali, né? Então tem o cachorro, né? A Estê falou. Tem essa senhora sentada na cadeira e tá rezando o terço, o bebê chorando, né? E a irmã da Wanda ninando ele, né? E ela acorda no sofá, como tu falou, né, Camila? Então essa
essa sequência, ela apresenta todo o contexto ali da narrativa, né, que a gente logo vê os cômodos são apertados, os detalhezinhos da composição visual, né, a mantinha de tricô no sofá, os vidros sujos, uma porta de um quarto tem uma bandeira dos Estados Unidos colada nela, né, tudo é meio desolado, tudo é bastante triste, assim, não são aqueles retratos limpinhos de classe trabalhadora que a gente via no cinema estadunidense, né, a própria filmagem contribui para essa nossa percepção, né, porque é feito tudo na câmera na mão, tremida mesmo, acompanhando a personagem se deslocando nesses cômodos pequenos. A imagem é granulosa, é chapado, então é uma fotografia que é sem profundidade. A gente já sabe, a partir daí, né, que essa história ela vai ter uma crueza que é muito própria dela, que não é os outros tipos de filmes de pessoas pobres, enfim, classe trabalhadora que Hollywood fazia. E mesmo na nova Hollywood, ainda as imagens que eram criadas eram imagens idealizadas, né, de Estados Unidos que era cru, mas também era bonito, né? Então, se a gente pensar Perdidos na Noite, Butch Cassidy, Bonnie e Clyde, todos esses filmes tinham essa proposta, mas ainda davam uma certa estetização nessa crueza, né? Tratava isso com uma beleza muito própria, assim, né? E fora que, quando se trata da nova Hollywood, né, tudo é muito masculino, né? A gente vê, assim, tanto atrás quanto na frente das câmeras, foi um momento de ruptura em que as mulheres deixaram de ser as protagonistas dos grandes filmes e passaram a ser os homens, né? Então, Wanda também tem essa diferença, né? De estar em um momento histórico em que os filmes eram muito masculinos. Sim, esse tratamento realista do filme eu acho que é um dos pontos mais interessantes. Ele é um filme que foi rodado em 16mm, né, como você mesmo falou, câmera na mão. As cenas, elas são filmadas para parecer que não existe essa mediação entre quem filma e quem está sendo filmado. Até mesmo os diálogos, eles são falados de uma maneira muito próxima do cotidiano. E não teve ensaios, assim, pelo que eu li, não teve ensaios para filmar as cenas foram feitas de improviso, sem uma decupagem prévia, não teve storyboards, era o que acontecia. O material bruto foi mais ou menos de 15 a 20 horas por aí, e eles tiveram que, né, fazer uma montagem disso. Inclusive, o montador é o próprio diretor de fotografia. E o filme parece com um documentário, né? Ele parece um documentário, mas ele é uma ficção. E teve essa equipe técnica muito reduzida de filmagem. A Bárbara como diretora, aí tinha um assistente, o técnico de som, que também cuidou da iluminação, e o câmera, né, que é o diretor de fotografia. Geralmente, assim, na equipe de um cinema que tem mais orçamento, né, pra ser feito, o diretor de fotografia não é o mesmo que opera a câmera, né? Tem um primeiro operador de câmera, segundo operador de câmera, e aqui não. O diretor de fotografia é o mesmo que operava a câmera. E a Bárbara Loden, inclusive, ela cozinhava para a equipe em vários momentos, assim. Ela fazia a comida no set. Isso é impossível você imaginar numa produção grande. Então, realmente, foi uma equipe muito reduzida e que fez, né, que filmou nessas cenas de forma improvisada. Quem operou a câmera e é acreditado como diretor de fotografia foi o Nicholas Profiers, que ele tinha filmado o documentário sobre o Festival Monterey, que é dirigido pelo Pennebaker. O Pennebaker, ele é considerado um dos pioneiros do cinema direto. Então, ele vem dessa orientação, né, de captura dessas imagens, que é do cinema direto, e a gente pode ter, na verdade, um olhar mais apurado para o filme, para o Wanda, a partir dessas influências do cinema direto. Por exemplo, a caracterização da personagem, ela não fica restrita a esse clichê ficcional do que pode ser uma mulher alcoólatra, por exemplo. É claro que a gente sabe dessa informação porque aparece ali o marido dizendo no tribunal que ela só faz beber e ela não faz nada, e em várias cenas você vê realmente a Wanda bebendo, né? Mas a imagem dela, ela não tá atrelada àquela construção que é super overacting, sabe? De uma mulher bêbada, como o cinema gosta de fazer, como a gente vê, por exemplo, nos filmes do Cassavetes, que os filmes do Cassavetes são realistas também, mas apelam pra essa construção performática um pouco mais over, sabe? E o Wanda trabalha nesse realismo mais contido, sabe? Mais pra dentro. E esse modo de produção mais econômico, com uma equipe menor, ele acaba sendo o oposto do que as produções de Hollywood geralmente fazem, né? Em que tudo tem que ser grande, com muito dinheiro. E o diretor, geralmente homem, ele precisa enfrentar todos os problemas do mundo no set, porque faz parte da dinâmica da indústria. Mas eu sempre vejo que há muita romantização disso, sabe? Romantização dessa defesa incondicional de que tem que ser tudo problemático. E às vezes um filme, dependendo do roteiro que você quer construir, ele pode ser muito mais simples, como é o caso do Wanda, né? E foi assim. O esquema de produção foi assim.
Uhum. Isso que tu falou sobre o diretor de fotografia, Nicholas... Como é que pronuncia esse sobrenome dele? Profeers. É curioso porque eu tinha lido que ele também meio que clamou a autoria do filme, né? Justamente por ele ter feito a fotografia e a montagem. Olha, eu acho muito curioso isso, assim, sim, né? Eu li é um isso filme também. que... porque é um filme que... Ele é um filme que foi um grande sucesso de crítica, mas não teve um sucesso de público, obviamente. Ele não foi um arrasa-quarteirões quando chegou aos cinemas, né? Mas tem um dado disso. O filme ele estreou apenas em Nova York e não teve distribuição em outros lugares dos Estados Unidos. Então era impossível você ter uma grande bilheteria de um filme que só ficou restrito a Nova York. Ele meio que sumiu depois, né? Só que tem essa coisa de que foi um filme que ficou muito marcado nessa história recente do cinema estadunidense, né? Sim. E aí aparecem esses homens querendo clamar a autoria, né? Porque o próprio Elia Kazan depois também disse, né? Que, porque o primeiro rascunho do roteiro fui eu que escrevi e ela queria que eu dirigisse, mas eu disse que não. E aí no final ela reescreveu e ela dirigiu, mas fui eu. Sim. Então, assim... o Nicholas Profeers, ele até fala que fez 99% do filme, porque ele tava lá o tempo todo com a câmera e ele editou o filme. Aquela coisa, né? Querer assumir a autoria sem ser o diretor, sem a pessoa que tá dirigindo. Mas né? tem uma entrevista dela que num programa, depois eu vou até citar o programa direitinho que foi, que ela fala assim, não, meu marido, na época o Kazan, né, ele me incentivava, ele falava, não, vai lá e dirige, porque você tem o material, você conhece essa história melhor do que ninguém. Então, assim, ela fala que foi, na verdade foi isso, assim, ele não queria, ele queria que ela fizesse. Então ela fica o tempo inteiro agradecendo. Ele me incentivou. Então não adianta depois você querer os louros, não, Kazan. Você falou e ela foi lá e fez. Sim. Porque ela tinha insegurança, ela não achava que ela podia dirigir, né? Ela fala nessa entrevista, ela fala, não, pra mim, naturalmente, né? Eu tenho esse material, vou atuar, alguém dirige pra mim. Mas ficou total a cargo dela. E ela deu conta, né? De coordenar essa galera aí e fazer esse trabalho. Não, e esse podcast, o You Must Remember This, sobre ela, deixa bem claro também que, tipo, o Kazan, ele não achava viável, dado a experiência dele com o cinema hollywoodiano, fazer uma produção tão baixo orçamento, sabe? Que nem esse negócio de ser só 4 pessoas atrás das câmeras na equipe, né? E que ele depois quis dizer que ela foi influenciada por um filme posterior dele, só que todas as datas de produção não bate, tipo, a produção dele, porque ele, depois da Wanda, foi lá e fez também um filme de baixíssimo orçamento, mas que as datas de produção mostram que o filme dele começou a produção mais de 1 ano depois que Wanda já estava concluído. Então, assim, é muito fácil depois a galera ver o sucesso que foi o filme e começar a aclamar, não porque ela foi inspirada em mim, não porque fui eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, e diminuir esse papel dela, né? Ainda mais que ela morreu e não tinha como se defender, né? Sim. Agora, eu acho curioso que, assim, a Bárbara Loden, ela reforça, né, a falta de agência na forma como a Wanda, ela se envolve com o assaltante, né, que é o outro protagonista do filme, o Sr. Dennis, né? Então, assim, ela vai pro cinema, ela dorme, quando ela acorda, ela percebe que pegaram a bolsa dela, né? Aí ela encontra a bolsa e a carteira tá lá, mas tá vazia, né? Então, perdeu tudo que ela tinha ali, né? Isso que era um dinheiro que ela já tinha pedido pra um vizinho, um amigo ali, né? Que nem era um dinheiro dela. E aí ela entra num bar e pede pra usar o banheiro e depois pede se ele pode dar uma cerveja pra ela. E quem tá ali e que dá a cerveja pra ela é justamente o Sr. Dennis, né? Ela não sabe ainda, né? O dono do bar tá caído no chão. Ela não vê o dono do bar, né? Ela não sabe que ele é um assaltante. E aí ele pega todo o dinheiro e chama ela pra ir junto com ele. E é isso, né? Dali pra frente, ela vai com ele aonde ele vai, né? E aí ela até pergunta, né? Sr. Dennis, você não quer saber meu nome, né? E ele diz que não. Tipo, ela chama ele o tempo inteiro Sr. Dennis, e ele não tá interessado nem em saber o nome dela, né? E aí parece que, assim, o filme ele meio que dividiu a opinião das mulheres da crítica na época. Então eu peguei 2 exemplos específicos pra pontuar aqui com vocês. A Pauline Kael, ela escreveu uma crítica de mista a negativa. Tipo, ela não achou horroroso, né? Mas ela não gostou muito, né? Essa crítica, ela tá no New Yorker até hoje, mas só pra assinantes. Então eu não consegui ler ela inteira, mas eu achei alguns trechos, né? E aí eu vou fazer a transcrição numa tradução aqui mais ou menos improvisada, né? E aí ela escreveu mais ou menos assim: é um realismo tão monótono e limitado que faz Zola parecer uma comédia musical. Zola, o escritor francês do Germinal, que é um livro tristíssimo, enfim. Todos nós conhecemos garotas burras e todos nós conhecemos garotas infelizes.
infelizes. As mesmas garotas não costumam ser, eu acho, burras e infelizes. E ela diz também que o filme é visualmente monótono. E aí eu acho que ela não leva em conta a diferença de verbo, obviamente, na produção com outros filmes da época, né? E aí, já a Jean Dietrich, ela gostou exatamente pelos mesmos motivos do filme. Isso que eu acho interessante, né? Que é tipo, pegar os mesmos pontos e ter percepções diferentes. E aí ela escreveu, também em tradução livre, Wanda é a clássica perdedora, né? O loser, né? Do estadunidense, né? Desprivilegiada e pouco inteligente, que em sua desesperança se vale da prostituição. A atuação de Loden nessa criatura patética vai ficar comigo, eu acho, pra sempre. Nada é mais deprimente do que vidas vazias e que definham, e Loden mostra uma preocupação sincera em registrá-las de forma tão honesta. Dessa crítica da Jean, eu não acho que o que a Wanda faça é prostituição, especificamente, como escreveu ela, né? Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa forma como a Wanda conhece o Sr. Dennis, como ela se liga a ele e dessa dinâmica entre os dois. Você tinha falado antes que você tinha sentido que a Wanda é uma personagem que não tem agência, né? Eu não concordo com isso. Eu não concordo que ela não tem agência. Eu enxergo a Wanda como uma personagem muito ambígua. Eu penso que essa recusa do papel de esposa, de mãe, de dona de casa já é uma grandíssima agência, sabe? Para uma mulher ali nos anos 70, eu acho que já é grande coisa, sabe? A diferença é que ela ter feito isso não é uma recusa que é consciente para reivindicar um novo lugar para ela. A Wanda, ela não tem interesse de revolucionar, ela não tem interesse de ser uma mulher revolucionária, sabe? Quando ela abandona a casa, quando ela abandona os filhos, quando ela abandona o marido, não é isso que ela tá querendo fazer, não tá querendo fazer a revolução. Ela simplesmente não enxerga a possibilidade de construir uma nova vida, e aí ela vai sendo conduzida de acordo com as situações que surgem pra ela. E nessas situações, há sempre homens tóxicos, né? Desde o marido da irmã da Wanda, que é o primeiro homem que aparece ali, e ele sai daquela forma brusca, sem tomar o café, né? A esposa dele diz, né? Você não vai tomar café, e ele sai ali, sem falar nada, e você já vê que ele é um cara violento, até o Dennis, que é violento também e manipulador. E eu acho que o interessante do filme é o filme não abrir concessões pra isso, sabe? E provavelmente um espectador homem hoje se incomodaria em ver só os personagens homens retratados como tóxicos no filme. E eu lembrei agora, eu tô falando disso porque eu lembrei agora da recepção de uma parte dos críticos a um curta brasileiro chamado Estado Itinerante, que é de uma realizadora mineira chamada Ana Carolina Soares. Vocês chegaram a ver esse curta? Alguém de vocês chegou a ver? Vi não. Foi um curta que circulou bastante e que foi premiado, foi exibido primeiro no Festival de Cinema de Brasília, ganhou vários prêmios lá e depois ele teve várias circulação. E aí, né, começaram a aparecer críticas, né, muitas dessas críticas de homens, né. E na narrativa do curta, só pra explicar a vocês e contextualizar, é um filme que é sobre violência doméstica, a personagem principal, ela sofre violência doméstica, e todos os homens que circulam ali aquele ambiente dela do trabalho, eles aparecem como se fosse uma ameaça pra ela. E aí teve críticos incomodados com isso, dizendo, mas poxa, será que não tem nenhum homem bom nesse filme? E aí eu fiquei pensando, mas pra quê, gente? Pra resgatar a mocinha que precisa ser salva por ele? Eu fiquei assim, me questionando isso, sabe? O porquê deles ficarem tão incomodados com esse tipo de representação, que é a coisa mais comum do mundo, da gente ver isso no mundo real, sabe? E eu acho que aqui no Wanda é a mesma coisa. Nenhum desses personagens, ele escapa de uma figuração dessa masculinidade tóxica. E aí eu acredito que não existe uma alternativa pra Wanda. Então, e essa agressividade, né, do Sr. Dennis é tão forte, representa tanta misoginia. Em um filme de 50 anos, né, a gente continua, sei lá, acho que a gente vai lidar com isso pra sempre. Não só no cinema com distanciamento, mas na prática, né, coisas que a gente não vê. Então é muito desconfortável. Mais um aspecto desconfortável é isso, né. A passividade dela versus essa agressividade dele, né. É muito simbólica aquela cena que ele arremessa as coisas dela pela janela, né, as roupas, o batom, né? O que um homem arremessando um batom de uma mulher pela janela, o quanto que isso é simbólico, né? O quanto que incomoda ele, todo esse universo. Então, assim, e pra ele, né, tudo é lixo. Tudo ele fala assim, não, cebola é lixo no sanduíche. Tudo pra ele é lixo. Ele tem esse incômodo com lixo. Joga várias coisas deles fora também, em determinado momento. Então eu fico vendo que também a mulher é um lixo pra ele, né? Não é só as coisas
materiais, assim, ele trata ela igual um lixo também. Então é muito complicado pensar que tudo que ela tem naquele momento é essa relação com ele, essa fuga que ela tem, né? O que ela pode fazer, né? Pra onde que ela vai? Foi aquela coisa do go with the flow, assim, tipo, a vida me levou até aqui, então eu tô aqui, não tem nada melhor pra fazer. Então isso é muito desolador, realmente. E tem uma hora que um outro momento que ela perde a carteira, né? Porque ela tá perdida, então ela se perde as coisas a todo momento. Encontra a carteira dela no lixo também, claro, né? Porque tudo pra ele é lixo. E aí ela fala, não tinha nada nela mesmo. Perdi, mas não tinha nada na carteira. Só que, na verdade, na cena anterior a gente tinha visto que tinha, sim, tinha foto da família dela, né? Das crianças e do marido. Só que na personagem a gente vê que isso pra ela não faz sentido, assim, essa família. Ela não se identifica com aquelas pessoas. Então realmente não tinha nada ali, sabe? Quem são eles? E isso pra mim soa como um ato falho, né? Ela fala, não tem nada ali. Não tem valor essa coisa. Mesmo que não tenha dinheiro, né? Minha família não tem valor. E isso é muito corajoso, ainda mais nos anos 70, né? Aquilo que a Camila falou no nosso podcast sobre as horas, que acho que eu sempre vou lembrar dessa figura. Preciso ler o ensaio da Virginia Woolf, que ela fala do Anjo do Lar, mas a explicação da Camila foi tão boa que eu já tô me apropriando disso agora. Não, o Anjo do Lar. Ela rompe total com essa ideia, né? Da mulher que fica em casa cuidando dos filhos e precisa se identificar com o papel de mãe. Essa personagem não faz isso, ela vai pelo caminho oposto, né? Não reluta no tribunal quando tem o divórcio, ela mal parece enxergar os filhos dela ali, e aquilo ali não pertence a ela, né? E esse niilismo do filme também me encanta demais, assim, isso dela falar, não tenho nada, não sou nada, não sou boa, né? Ela ri disso, assim, irônica. Eu não sou uma pessoa boa, não sou boa, não sou boa em nada. Então eu tô morta? Tô morta então. Sabe? Acho muito fantástico. Inclusive tem isso dela falar que tá morta, né? Eu sempre fico vendo a coroa de flores, que pra mim aquilo é uma coroa de flores, não é um chapéu que ela usa, aquelas margaridas brancas na Sim, parece na cabeça, mesmo, né? Parece mesmo, coroa de flores. Sim, e ela sempre de branco, ali ela de branco pra mim é meio que uma noiva com ele, né? Tá vestindo de noiva, tá colocando o vestido que ele queria, mas é uma espécie de casamento simbólico que eles estão ali, por aquele look, né? Que ainda que seja uma noiva de supermercado, né? Ela não consegue fazer um look ali das mulheres chiques da vitrine, mas ela tem essa superficialidade ali no esmalte, né, que ela passa, essa vaidade ali que parece que consola ela de certa forma também nesse percurso, né, e passando de um homem abusivo a outro, né, total, assim, tipo, ela sai de um casamento, mas entra nos os caras possíveis que vão aparecendo no caminho, que vão pagando cerveja pra ela. Isso é tão pesado pensar nessa falta de estrutura de vida que ela escolheu, né? Que é ainda melhor pra ela do que ficar em casa, né? E talvez seja mesmo. E tem um momento também que ela tá no hotel que eu desesperei, porque ela vomita, assim, 2 vezes. Eu falei, meu Deus, será que ela tá grávida de novo? Desse cara, né? E é outra resposta que a gente nunca vai ter. Um filme que não deixa resposta. Adoro isso também. A pegadinha quando ela aparece grávida, eu fico, meu Deus, mas por quanto tempo e ela tá grávida? Não, é genial aquilo, porque a gente já vê ela com o negócio, depois ela tira o ar. Sim, é genial essa cena, é maravilhosa. Eu pensei que tinha sido tipo um lapso temporal ali. E eu pensei, pronto, tá presa pra sempre ali naquele relacionamento, ou não, né? Porque ela já tinha deixado um anterior com os filhos, mas foi uma pegadinha maravilhosa, assim, me passou a perna. Total, passou também. Muito bom, gente. Essas coisas visuais do filme, né, são sensacionais, assim. Tanto que é simples. Aquele momento também que o dono do bar tá caído com aquela toalha, eu falei, o que foi isso? Entendeu? Porque não disse nada, e você já entendeu que aquilo ali era uma armação, era um assalto, e o cara tá ali, entendeu? E ela não tá vendo. Aquilo é muito genial, gente. Que montagem é essa? Uma coisa que eu acho que fica, assim, bem claro nessa relação, né, nessa abordagem da Bárbara Loden, né, é que ela estabelece a Wanda, então, como essa pessoa que é uma pessoa comum, né, uma pessoa ordinária, ela não tem qualidades específicas que façam ela se destacar em relação às outras pessoas, né, então, assim, pra mim, eu acho ela uma pessoa bonita, mas o filme trata como se ela não fosse especificamente bonita, pelo menos não é aquela mulher deslumbrante, assim, né, da forma
forma como é tratada no filme, né? Então, ela não é especificamente inteligente, ela não necessariamente se posiciona em relação aos acontecimentos, né? Ela também não é essa mãe presente, essa mãe de filme e tal, né? Essa maternidade idealizada. Ela não tem talentos específicos, isso tudo na forma como ela é apresentada, né? Então, isso que tu falou do flow aí, né, Esther? Eu até tinha pensado, ela só costeia, né? Tipo, vai realmente nesse fluxo, né? E eu acho que essa falta de talentos específicos também fica claro numa cena que ela vai num ateliê de costura cobrar um pagamento, e aí eles avisam ela, o chefe avisa ela que ela já recebeu tudo, porque ela não tinha se ligado que tinha a dedução de impostos, né? E aí ele diz que não vai contratar ela porque ela não é rápida pra costurar. E aí a câmera mostra várias outras mulheres, assim, que estão super compenetradas nessa tarefa, fazendo costura reta, cobertura, passando. E aí fica muito claro, assim, que é um trabalho muito exaustivo, ali naquele ritmo, né, é muito minucioso, e que a Wanda não sabe, né, fazer direito, assim, aquelas atividades. Sim, eu fico pensando que tudo isso, né, que tá ao redor dela acaba sendo uma pressão social, e uma pressão social muito, muito singular e muito próxima, assim, da gente, né, como mulher. E eu fico pensando, assim, que cobrar que ela se posicione, que ela tenha muitos talentos, que ela seja uma mulher talentosa, que ela tenha todas as respostas para o que precisa fazer certo na vida, ou que tenha um propósito definido, ou que seja realmente produtiva no trabalho. Eu fico pensando muito nessas coisas todas e como isso também acaba sendo uma pressão social pra gente, pra nós, mulheres, né? Eu acho, por exemplo, essa cena que você descreveu aí da fábrica, eu acho uma cena muito cruel, muito mesmo, porque eu fico pensando o que ela poderia fazer diante do que aquele patrão tá dizendo pra ela, do que aquele patrão tá dando como condição pra ela. Nem sempre as pessoas conseguem escapar facilmente dessas situações, sabe? Então, beleza, a gente tá vendo ali outras mulheres que estão compenetradas naquele trabalho e que devem ser talentosas pra aquele trabalho, ok, mas aí como é que fica o final do dia pra elas? Elas vão voltar pra casa pra cuidar dos maridos e dos filhos, sabe? E aí elas passam a vida toda assim, como mulheres mortas por dentro e infelizes. E não tomam uma atitude pra mudar isso. E aí eu fico pensando que uma outra coisa importante no filme é o fato da Wanda, ela não... isso, né? Isso que a Esther falou do Anjo do Lar. Inclusive eu até falei disso no programa do Quero. Eu vivo falando disso e evitei falar aqui, e falar de uma outra forma, porque senão é só Virginia Woolf, eu adoro Virginia Woolf, mas, enfim, eu acho que é bem por aí essa ideia, mas eu acho que a Wanda, ela não consegue ser a boa esposa e a boa mãe, como ela mesmo diz pro Dennis ali naquela cena, mas ao mesmo tempo, ela também fracassa em ser a boa parceira do crime. Isso que eu acho interessante do filme, porque ela não tá pronta pra fazer o que é socialmente aceito, e ao mesmo tempo ela não tá pronta pra fazer o que não é socialmente aceito. Ela demora muito pra cumprir aquelas regras e ler aquelas regras, sabe? Ela demora muito. E talvez ela faça aquilo ali por uma questão de sobrevivência, uma questão mesmo de instinto, sei lá. A gente não sabe exatamente qual é a motivação que passa ali na cabeça dela, né? E aí eu fico pensando, nem sempre uma mulher, ela precisa ser a heroína da história, sabe? Seja pro bem, com uma boa esposa, ou seja pro mal, com uma boa parceira do crime, sabe? E eu acho que a Bárbara Londra, ela não tinha interesse em desenhar essa heroína com quem a gente poderia se identificar. E aí eu tenho esse texto muito bom da crítica Berenice Reynaud, que pra mim acho que é o melhor texto entre os que a gente falou aqui, né, que a Isa falou. E aí eu gostaria muito de agradecer a Esther, que compartilhou com a gente esse texto, que é da revista Senses of Cinema. Valeu demais, Esther, por compartilhar. É nóis. Eu amei esse texto, porque ela escreve que o filme, em vez de desenhar uma heroína, ele quer sugerir o que significa ser uma mulher destruída pelo lugar social que ela ocupa. E aí, retomando, né, o que eu já tinha falado, eu fico pensando em tantas outras mulheres que têm trajetórias assim. Naquela cena, por exemplo, que ela corre até o banco, né, que ela chega atrasada, ela corre ali pro banco, a gente vê um close dela chorando, mas atrás dela você vê outras mulheres que olham pra ela e que olham pra gente também. E eu fico pensando muito, sabe, né, nessas mulheres dentro daquele contexto. E aí eu acredito que o filme traz essa abordagem muito pertinente dessas opressões sofridas pelas mulheres comuns, como no caso da Wanda, né, que é uma mulher branca,
pobre, sem condições materiais para viver por conta própria. Concordo total. Sobre esse cenário da fábrica, né? Eu não acho que seja algo que tá sendo tratado como idealizado, né? Como é ótimo pra se estar, como é bom trabalhar aqui, ter esse lugar social da mulher trabalhadora fabril, né? Eu acho que é bem claro que o retrato que a Bárbara Loden cria é de que aquilo ali também é algo opressor, né? Que é um ritmo de trabalho que é exaustivo para aquelas mulheres, né? Que essas mulheres, elas se exaurem ali e depois, provavelmente, elas vão pra casa, né? E aí, o que tem, né? É mais trabalho, né? Naquelas casas, que também é o outro papel que a Wanda não aceita pra si, né? Então faz todo sentido ela não conseguir se encaixar nesse ritmo de produção e não querer ficar naquela estrutura rígida dos papéis que se deveria cumprir, né? Como mãe e como esposa, né? E sobre isso de ela não conseguir se posicionar e tudo na história, né? Eu acho que é isso, né? As pessoas, elas não são assim, né? Na vida real. As pessoas, normalmente, que a gente conhece, elas não são todas geniais, elas não têm insights espetaculares, elas não entendem tudo que eu falo pra mim mesma, tipo, eu não entendo tudo que eu tô fazendo, já calculando qual que vai ser o resultado das coisas. A gente não enxerga os nossos caminhos da mesma forma que heroínas ou anti-heroínas, como tu falou, né, Camila, de filme, muitas vezes tem, né, esse domínio da situação, né? Perfeito, e aqui não tem essa obrigação, né, por ter que ser uma heroína, é apenas uma vida acontecendo, assim, né. Eu tinha citado antes da entrevista com a Bárbara Loden, né, abre aspas, a Wanda tá fugindo de tudo, ela não sabe o que quer, só sabe o que não quer. A vida é um mistério pra ela e ela não sabe o que fazer, ela fica totalmente resignada e a vida simplesmente passa por ela. Então isso a Bárbara disse sobre a personagem que ela leu lá no jornal, né? Aliás, sobre a mulher real que ela leu no jornal, também chamava Wanda, que inspirou o roteiro. Isso dela não ter um destino, um propósito claro, né? Não ser uma heroína convencional, uma mulher sem teto, sem um teto todo seu, para citar a Virginia Woolf novamente, né? Uma mulher que aceita de bom grado essa culpa, né? Ela é incapaz de reagir ao tapa, ela inclusive dá outra face pro tapa, né? Muito, muito Martin. E a Bárbara disse isso numa entrevista que é maravilhosa, gente. Lá nos anos 70, no programa Mike Douglas Show, sentada ao lado de quem? Ninguém menos que Yoko Ono e John Lennon, que é fantástico, porque são amigos dela, assim, eles comentam, que é outro casal que eu acho muito simbólico na questão Yoko Ono, porque Yoko é culpada de tudo, assim, né? Ela separou os Beatles, é odiada até hoje, é uma Courtney Love dos anos 70, né? Tipo, não, ela matou John Lennon e tal, e canta horrível. Então, assim, a mulher queima as bruxas aí, né? Tem um CD da Yoko que ela fala, sim, eu sou uma bruxa. É muito isso, é muito naturalizado isso na cultura, né? E a Bárbara é outra, a amante, que, enfim, todas essas questões. Então, acho perfeito ser amiga de Yoko e John Lennon. E voltando aqui, assim, às cenas do filme mesmo, em várias cenas eu tive esse incômodo pelo espelhamento, assim, especialmente do Mistê do passado, agora que você está isolado em casa como todo mundo, a gente vai refletindo como é que foi nossa vida e tal. Aquela situação da fábrica já aconteceu comigo, assim, eu já fiz curso de confecção e eu não era rápido bastante. Nem queria ser, mas enfim, você faz um curso todo e de repente o que tem pra você? Trabalhar em confecção, que é totalmente não valorizado esse trabalho, né? Você tem que... É uma linha de produção, você tem que ser rápido, você não tá criando uma coleção. Igual a gente entra no curso achando que vai acontecer, que vai ser fácil, né? Mas então essa identificação, assim, eu não me sinto rápida, eu me sinto lenta demais pra acompanhar esse mundo, né? Em vários aspectos, assim, em várias situações que também eu me vejo muito Wanda, assim, tipo, foi acontecendo, trabalhar com cinema, aconteceu, não foi um negócio que eu fui atrás, né? Então é também deixar a vida passar por mim, assim, eu fiquei bem incomodada com isso, assim, bem identificada. Não tem como não pensar é o Go With The Flow do Queens of Stone Age e o Zeca Pagodinho, assim. É como eu me defino, e não é exatamente um caos confortável sempre, sabe? Não é uma coisa legal, assim, de você
perceber que você é. Não é uma representação confortável, quis dizer. Mas é uma representação importante, né? Não sou uma heroína, olha só. Tem mulheres assim, tem mulheres... Não que eu seja pângua inclusive eu tenho uma forma de reagir às coisas bem agressiva. Talvez tem vários momentos que eu tô mais pro assaltante grosso lá. Mas nessa O que é isso, lentidão. não ser pângua? Não entendi. Pângua é tipo ser besta, assim. Tipo, a personagem dela incomoda porque ela é muito passiva. Ah, tá. Né? Como a personagem, como a Bárbara já definiu ela, assim, ela é totalmente passiva e ela deixa as coisas acontecerem com ela. Então ela não tem essa reação, né? Não é que eu seja assim, mas eu me identifico na lentidão e no sentimento de não se encaixar no mundo, de não estar no ritmo do mundo, sabe? E de ir sendo levada pelas situações da forma como elas acontecem, assim. É uma adaptação, não é tipo, vou fazer a minha vida e planejar, e vai dar tudo certo, né? E em relação à maternidade, né, do filme, tem um clássico, não sei se é clássico, mas deveria ser, se não for, do Kim Vidor, que é o Stella Dallas, de 37. Eu assisti esse filme recentemente, com a Barbara Stanwyck, que é também sobre uma mãe que não é aceitável, assim, porque ela bebe. E ela, no caso, é uma nova rica, então ela não se encaixa na sociedade também. Então ela não pode ser mãe, assim. Não pode colher os louros por isso. Então ela é punida por isso. Também acho interessante contrapor esse filme, assim, com mães não estereotipadas como perfeitas e anjos do lar. Ficou muito legal mesmo, Esther. E você bom. falou de contraponto, eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que o filme, ele é um contraponto a vários gêneros do cinema. Wanda, por exemplo, ele é um anti-road movie. Se a gente pensasse na tradição do road movie, né, esses filmes que mostram, né, viagens pela estrada, e a viagem, ele acaba sendo, a viagem é um elemento, né, que acaba sendo catalisador para que os personagens consigam se transformar, né, durante o percurso, ou passar por um processo de autodescoberta. No Wanda, isso não acontece. A viagem, ela não é transformadora. Em vários momentos você vê a personagem se deslocando, né, ali no início, quando ela tá se deslocando a pé por aquele lugar, né, onde tem muito carvão, e ela vai pedir dinheiro emprestado, e aí depois você vê ela se deslocando de ônibus, e depois de carro, mas nenhum desses deslocamentos, dessas viagens que ela faz, permite que ela se conheça melhor. Ela continua sendo opaca, sem um propósito, e aí quando ela conhece o Dennis, essa dupla de criminosos que se forma ali, ele não ganha esse verniz romântico idealizado que tem no Bonnie e Clyde. É claro que lembra, né, o Bonnie e Clyde lá do Arthur Penn, que foi um filme que foi realizado em 67, né, anos antes do Wanda, e eu tô falando aqui do Bonnie e Clyde não só por essa relação muito próxima desses dois criminosos que estão ali, né, agindo no mundo, mas porque o Wanda, ele foi muito comparado, né, ao Bonnie e Clyde na época que ele foi lançado. Os textos críticos que saíram compararam muito. E a Barbara Loden chegou a dizer o seguinte em uma entrevista. Eu peguei aqui, eu vou colocar umas aspas. É assim, ela fala que escreveu o roteiro, né? Eu escrevi o roteiro 10 anos antes de Arthur Penn fazer Bonnie e Clyde. E nem liguei pra esse filme, porque não era realista e glamorizava os personagens. Pessoas assim jamais entravam nessas situações ou levavam esse tipo de vida. Eram personagens bonitos demais. Wanda é anti-Bonnie e Clyde. E eu adorei essa afirmação dela, assim, eu fiquei, nossa, que uau, perfeito. E realmente você vai ver, assim, o Bonnie e Clyde, quem são as pessoas bonitas? A Faye Dunaway e o Warren Beatty. São pessoas lindas, né? Lindas. Nossa, a Faye Dunaway tá muito linda. Inclusive, a Faye Dunaway foi uma das rivais, assim, da Barbara Loden, por causa porque ela foi escolhida pra substituir a Barbara Loden, que já tinha sido escolhida por um filme do Kazan. Enfim, uma treta aí, que ela já nutriu, assim, um olhar, assim, estranho pra Faye Dunaway, mas enfim. Sendo que a Faye Dunaway já tinha sido understudy, tipo, a reserva dela em um trabalho anterior, né? Então já tinha uma certa já tinha isso, né? ali. Pois é. E eu fiquei muito instigada por essas falas da Loden, eu fui rever, né, o Bonnie e Clyde. E, gente, é um filme muito divertido. Porque tem cenas bem cômicas, sabe? Dessa trajetória desses dois personagens. Mas eu vou ter que concordar com a Loden que o filme romantiza e idealiza aquele casal e a forma como eles vivem todos aqueles acontecimentos. E aí eu concordo demais com a Loden aí. Tem uma cena do Bonnie e Clyde que lembra muito o Wanda,
que é o momento em que o Clyde pede pra ela mudar o cabelo que ela tinha uma mecha que tava enrolada assim no perfil do rosto dela, e ele ficava incomodado com aquilo e ele pede pra mudar porque não era bom pra ele. E isso me lembra o Wanda também, quando o Dennis pede pra ela fazer alguma coisa com o cabelo, que incomoda. Ele fala, não, seu cabelo, por que você não cobre? Não cobre com alguma coisa, né? Aí que ela vai usar o chapéu de margaridas e tudo. Mas eu acho muito, o cabelo também, é quase um personagem do filme, o cabelo da Wanda, né? Porque ele tá sempre desgrenhado, bagunçado, e é tão incontrolável quanto a vida dela, né? Representa aquela bagunça toda que ela tá, também no cabelo. Eu também gosto muito do Bonnie e Clyde, assim. Mas nessas sequências de filme de estrada, né, road movie, eu lembrei mais do Mar de Rosas, da Ana Carolina, que foi feito depois, né, um filme que eu adoro, mas me lembrou muito, assim, a sequência no carro. A questão criminal, pra mim, bate mais com o da Ana Carolina. Também eu acho que é um anti-glamorização, né? É mais pessoas normais, assim. Uhum. E aí, assim, a gente tá indo pro final do filme, né? Desses acontecimentos do filme, né? E no final ela quase a Wanda, ela quase é estuprada por um policial, né? É um policial ali, né? O personagem, né? Alguém com certeza, nesse campo ali, né? Porque ele tá vestido com tem farda. Uma farda e tal, né? Eu fiquei meio em dúvida porque não ficou bem claro, eu só vi o filme uma vez, mas eu tive a impressão que era um policial pela questão do uniforme, né? E aí ela foge, ela corre, né? E ela encontra abrigo nesse bar onde servem cerveja a ela, né? E fica ali no meio de outras pessoas que também são comuns, também são ordinárias, né? Uma coisa que me incomoda um pouco no filme, no geral, assim, é que parece que a Bárbara Loden, ela implica, assim, numa noção de determinismo. Ela cria essa noção de determinismo, né? Como se a Wanda, ela nunca fosse boa pra nada, né? E ela sempre fosse desejada pelos homens só pela questão do corpo, né? Só que também eu fico pensando, né, que o quanto que da experiência da Loden tá na Wanda e o quanto que ela mesma se via sem alternativas desse mesmo jeito, né? E eu acho que o filme, ele acaba sendo um pouco uma terapia, né? E ele é um expurgo que ele chega no final sem expurgar, né? Sem uma resposta, né? E eu gosto como a Loden constrói essa noção de normalidade, né? De não ter nada de especial na Wanda, porque o cinema, ele sempre tenta criar personagens que são acima das expectativas, e a realidade é que quase todo mundo da gente é só normal, né? Tipo, pouca gente é realmente extraordinária, né? E eu acho que é importante a gente falar de novo, né, que ela não teve os mesmos recursos do cinema hollywoodiano da época, né, bem pelo contrário, né. E esse também é um dos motivos, né, além de trazer um outro tipo de realismo pro cinema, que era diferente desse realismo que ainda era polido, né, ele é um retrato que ele traz um certo frescor até no modo de produção, né, e eu acho que também por isso ele foi tão elogiado na época, né. Muito bom. E, gente, depois dessa aula de cinema que vocês deram aqui, o que eu tenho a dizer ainda, né, é como que me fascinou essa personagem, né, porque ela tem uma apatia muito misteriosa, assim, ela é muito invisível, né, muito minúscula, tem aquele espaço aberto, enorme, e ela surgindo ali pequenininha, de branco. Na filmagem mesmo, ela é constantemente encurralada, ela sempre tá aparecendo nos cantos, né, não tem geralmente um close muito devido, né, ela sempre tá ali sem direito à intimidade, entre outras pessoas. Ela tem uma voz bem baixinha, quase inaudível. E assim, de um jeito ou de outro, né, eu acho que essa viagem, como vocês bem falaram, não é tão catástrofe, tão transformadora, mas eu acho que de uma forma ou de outra tem uma mudança, sim, sabe? Porque, por exemplo, na cena do policial, ela não aceita aquilo, ela corre, né, ela tem um choro silencioso ali que começa na cena do banco, um momento que ela ia ter finalmente uma atitude muito grande, muito para o filme, ela é impedida, né, tem um cara do poder ali que vai ficar na frente dela, então ela não consegue nem passar para tomar a atitude dela, então ela já começa a ter um choro baixinho ali, né, no momento do policial, ela chora de verdade, ela consegue fugir daquilo. Então, pra mim, já é uma grande reação a tudo isso. E eu acho que a viagem, ela tá querendo ou não, ela não faz nada, ela não é ninguém, mas ela sabe dirigir mais ou menos, mas ela dirige e conduz grande parte dessa viagem, é ela que tá dirigindo. Também é simbólico. Então, assim, como se ela não tem atitude, ela
ela não parece, mas ela tem muitas atitudes nesse filme que são simbólicas. Para uma mulher, com todos os vestígios dos anos 60, né? E mais pro final, talvez a única cena que tem música no filme, que é um filme tão pesado, tão sem respiro, assim, não de um jeito negativo, mas ele não tem momentos musicais, de relaxamento, então você fica tenso ali. Na cena final já tem uma música ao vivo ali no bar, né? Isso de não ter música reforça bem isso tudo que vocês falaram do realismo, né? E naquela cena foi outro momento que eu me vi bem espelhada ali, de uma forma desconfortável, mais ou menos, nessa mulher que tá perdida, tá totalmente dependente ali dessa benevolência alheia. Só que ela tá alheia também a toda aquela alegria e todo aquele riso que as pessoas estão no bar, sabe? Ela tá melancólica, ela tá fraca, enquanto tá todo mundo se divertindo, assim. Então, ainda assim, ainda que não seja o lugar do anjo do lar, ela ainda não parece ter encontrado o lugar dela nesse é isso, não. É o lugar dela, ponto. Muito bom, Estê, muito bom. Estê, eu acho interessante que tu usou exatamente as palavras dependente da benevolência alheia, né? Porque eu lembrei também da Blanche, né? Que ela fala, eu sempre dependi da bondade de estranhos. Então, uma frase muito próxima, né? No filme Uma Rua Chamada Pecado, né? Que é um filme que também é dirigido pelo Kazan. E que também a Bárbara Loden achava que retratava a pobreza de forma idealizada. Então, eu achei curioso o jogo de palavras muito próximo, assim. Olha só, eu não tinha lembrado disso, né? E é massa, porque no final tem aquela imagem congelada, né, da Wanda fumando ali, bem capa de disco, mas era um clichê dos anos 80, né, congelar a imagem do personagem. Acho que é o único momento que tem alguma estabilidade no filme dela, né, estou congelada aqui, fumando no bar, e é isto. Uma década antes, né? Nossa, é verdade, pois é um filme dos anos 70, olha só, ela inventou o clichê do... Um filme, quem diria, um filme indie aí já super de vanguarda, né? Mas é isso, gente. Então vamos seguir o Feito por Elas nas nossas redes sociais. Temos Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd. Avalie nosso podcast no iTunes ou no aplicativo que você usa. E além do site do feed, os programas estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Todos os filmes e as referências que fizemos ao longo do programa estão com links no post. E a gente também mantém um grupo no Telegram. Para acessar, é só procurar o link no post do programa. E o nosso próximo programa, porque a real é que no programa anterior a gente anunciou que ia ser Atlantique e mudou a ordem, né? Então manteve. E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme Atlantique, que é dirigido pela Mati Diop e que está disponível na Netflix. Vocês podem mandar comentários sobre esse episódio pro nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Beijo, pessoal. Valeu, gente. A pesquisa, a pauta e o roteiro são de Isabel Wittmann, Camila Vieira e Estefânia Amaral. A produção e edição são da Isabel Wittmann. A arte da capa é da Amanda Menezes. A vinheta de abertura foi composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.